Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu acho que sempre vai ser boa noite quando eu gravar os vídeos, porque é o momento que eu chego em casa e é o momento que eu consigo realmente parar para falar um pouquinho. O vídeo anterior eu falei sobre por que que eu vim morar em Guiné-Bissau. Algumas pessoas perguntaram por que que eu vim morar em Guiné-Bissau, então eu respondi isso no vídeo anterior. E depois disso outras pessoas me perguntaram como que é morar aqui, né? E principalmente outras mulheres que na minha rede eu tenho muitos guinenses no Brasil e tenho muitas amigas e muitas pessoas que têm relações, seja de namoro, casamento, com guinenses ou africanos de outros países e moram no Brasil e me perguntaram como que é ser estrangeira e como que morar aqui. Então, primeiro, assim, a gente precisa entender uma coisa. Quando você é estrangeiro, você vai para um outro país, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma história e a forma como que você vai levar a tua vida nesse outro país, ela está muito relacionada com a tua história, com a tua vivência, com o teu entorno. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu tenho uma ótica a partir da minha vivência, a partir da minha experiência, a partir da história que eu construí até chegar aqui. Então a minha relação com esse país e a forma com que eu vivo aqui está relacionado com essa relação que eu estabeleço a partir da minha história e da minha vinda para cá. Então, para mim, né, então eu posso falar do meu lugar de fala. Então, o que é para mim ser uma estrangeira casada com um guinense e morar em Guiné-Bissau? Primeiro, eu já tinha um sonho que estava conectado com Guiné-Bissau. Então, para mim foi muito fácil me adaptar e vivenciar as diferenças culturais, porque também convivi muito fortemente com a comunidade guinense no Brasil. Então, os desafios que o país apresenta, para mim, não são desafios que eu não sabia antes de chegar aqui, são desafios que eu sabia que existiam, eu sabia que era parte desse processo do país e eu estava disposta a vivenciar isso, né? Então, para eu viver aqui, assim, claro que eu tenho muitas coisas que são diferentes e entender as diferenças culturais são importantes para mim, né? Para que eu estabeleça uma conexão com um olhar diferenciado do estar aqui, né? Então, assim, eu tive que me adaptar a algumas coisas que eram diferentes no Brasil, não por questões culturais, mas por causa da minha própria rotina, do meu dia a dia, das atividades que eu tinha e as atividades que eu tenho que fazer aqui. Muitas vezes são diferentes das atividades que eu tenho que viver, que eu vivenciava lá. Então, e algumas delas estão relacionadas com as diferenças culturais e com as diferenças de estrutura. Então, assim, eu tive que aprender a dirigir, que era uma coisa que eu não fazia no Brasil. Então, porque isso ia facilitar o meu processo, meu trabalho, meu deslocamento. E a dirigir aqui é diferente, porque aqui não tem a sinalização dos semáforos, mas é super possível fazer isso porque as pessoas respeitam os códigos. Aqui tem os próprios códigos de condução, então eu aprendi a dirigir aqui e não é uma coisa de sete cabeças, né? As pessoas, nossa, Guiné-Bissau não tem sinalização. Não, gente, é super tranquilo, a gente consegue estabelecer quando o pedestre está passando, você para. Então tem algumas coisas que você vai se adaptando. Então, para eu viver aqui, essas coisas foram importantes no meu processo de adaptação. Outra coisa que para mim foi importante para viver aqui foi entender como funciona a questão das compras, né? A gente está muito acostumado a entrar num supermercado no Brasil e ter todas as coisas ali, ou minimamente a maior parte das coisas que você precisa. Aqui existem supermercados? Existem, mas às vezes você encontra uma parte das coisas estão na feira, outra parte das coisas estão no supermercado, outra parte das coisas estão
em lojas. Então tem o aspecto das compras, foi uma coisa que eu tive que me adaptar aqui também, e o formato da negociação, né? Porque às vezes a gente já está acostumado a chegar no preço tabelado e aí a gente tá lá, tá o tabelado. Aqui não, às vezes você tem que negociar mesmo para chegar no menor preço e fazer a sua compra. Então, essa é uma questão. A questão da língua. A língua oficial do país é português, mas grande parte da população, a maior parte da população fala crioulo. E no normal, no dia a dia, mesmo quem fala português, francês e inglês, fala crioulo no dia a dia. Então, para mim, eu que já convivia com a comunidade guinense, tive uma facilidade para entender e me lançar para falar. Então, assim, e foi para mim tem sido muito legal, né? Aprender, porque a gente é muito engraçado, porque quando a gente vai tipo nos Estados Unidos, a gente tenta falar inglês, mesmo que seja o The Books on the Table. E aí quando a gente chega num país africano, por que a gente não pode aprender a falar a língua que é mais utilizada no local, né? Não tem lógica. Então, assim, para mim foi super importante e eu tenho muito prazer de conseguir me comunicar com as pessoas. E desde a primeira vez que eu vim para cá, numa reunião desse projeto que eu estou agora, eu disse que o meu sonho é fazer uma reunião totalmente em crioulo. Quando eu chegar num grau de proficiência de falar crioulo para eu poder fazer uma reunião, é onde eu vou estar satisfeita com o meu crioulo. Então, essas adaptações para mim foram as coisas mais desafiadoras, e o resto a gente tira de letra. Então, no começo, assim, a gente enquanto eu não tinha fogo, montar a casa foi bem difícil também. Ainda não tenho todas as coisas, ainda durmo no pallet no chão. São coisas que são aos poucos, né? Então, assim, não tem prestação, não tem cartão de crédito. Ou você compra no cash, à vista, no dinheiro, na mão, ou você não consegue levar. Então, montar uma casa não é tão simples igual montar no Brasil. Não, eu vivi a experiência de montar uma casa sozinha em Fortaleza e não foi tão demorado quanto tem sido aqui. Mas, ok, nós vamos levando conforme dá. A gente faz a lista de prioridades e o que é prioridade naquele mês, a gente faz acontecer. Outra coisa que me ajudou muito foi a minha vivência familiar, né? Então, existem muitas pessoas que vêm para Guiné-Bissau por meio de trabalho, por meio de uma missão oficial, por meio de uma aventura mesmo de conhecer. Eu tive a sorte de chegar em Guiné-Bissau, a sorte ou não, a diferença também, eu acho, né? Eu tenho uma família aqui, então essa família me acolheu muito e me ajudou em determinados momentos, mas eu sou muito, não é teimosa, mas eu gosto de bancar as minhas decisões. Então, eu decidi mudar de país, eu decidi começar do zero, então eu faria isso, né? No início eu entrei, a gente foi morar na primeira casa que a gente alugou e a gente colocou uns panos no chão e a gente dormiu no chão, mesmo a gente depois tendo apoio, cozinhar no fogareiro, aprender a cozinhar no fogareiro. E então teve várias coisas no meu processo que eu tive o apoio da família, e o meu esposo foi extremamente parceiro. Isso me ajudou muito, ele foi muito parceiro. Assim, nós estamos juntos mesmo, e